Somos templos do Espírito Santo. E é justamente sobre o Espírito Santo que nós vamos falar hoje, sobre essa meditação de que nele conhecemos o Pai, o Filho e a beleza da Igreja. Seja bem-vindo ao Razões da Fé, nosso programa feito especialmente para estudar a doutrina da Igreja. E toda essa equipe que está aqui conta com sua adesão, com sua participação, com sua frequência e, sobretudo, compartilhando. Ative o sino, se inscreva, compartilhe, divulgue e vamos estar sempre nos encontrando aqui nesse nosso programa Razões da Fé, quer seja no meu canal @Padre Fábio Fernandes, quer seja também pela Carisma Web TV e também pela TV Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então nesse nosso encontro a partir do número 243 do nosso Catecismo da Igreja. No nosso encontro último, nós falávamos sobre o Pai, sobre os vestígios de Deus no Antigo Testamento, sobre os vestígios da paternidade de Deus e também vestígios sobre o mistério da Trindade no Antigo Testamento, e vimos a importância de que só na adesão, no acolhimento da encarnação do Filho de Deus é que nós poderemos compreender o Pai como Pai, o Filho como Filho e o Espírito Santo como tal, e os três sendo um único Deus em três pessoas distintas. Esse é o mistério da nossa fé, o Deus uno e trino. No número 243 hoje, nós vamos entender que o Pai e o Filho serão então revelados pelo Espírito. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, ou seja, outro defensor. Aquele que não só nos defenderá, como vai nos assistir, como vai nos ajudar a compreender tudo aquilo das manifestações de Deus, tanto no Pai como no Filho, e será ele também a suscitar os dons para a igreja que nasce. Ele, o Espírito de Deus, atuante desde a criação. Nós vamos lá ver Gênesis 1:2, quando o Espírito de Deus pairava sobre o orbe, sobre o mundo, e falou pelos profetas, como está presente na fórmula do símbolo niceno constantinopolitano. Está agora junto dos discípulos e presentes nele, João 14:17, para ensiná-los, João 14:26. E conduzi-los à verdade plena, João 16:13. Isso é importante, o Espírito de Deus está conosco. Já agiu desde a criação, nos profetas, está nos discípulos, está presente conosco, nos ensinar. Por que nos ensinar? Porque tudo o que o Senhor falou e disse, todos os seus atos, todas as suas obras, tudo que o Senhor é, na sua intimidade e na sua manifestação, é passível, sim, de acolher pela razão. Mas a nossa razão precisa ser iluminada. Nós precisamos de alguém que nos ajude a compreender não só as manifestações do Mestre, mas, sobretudo, entrar nessa intimidade. E aí é o Espírito de Deus. É Ele. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor sem o Espírito. Ninguém pode orar como convém sem o Espírito de Deus. Então é Ele que nos ensina e nos conduz à verdade plena. Assim, o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. E aqui conclui-se a revelação da Trindade, né? Deus que é único e que se revela como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja tanto pelo Pai, como está em João 14:26, e em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois de seu retorno para junto do Pai, aquele instante no qual Jesus ressuscitado envia o Espírito Santo. Para São João é num dia só, ele ressuscita, aparece e assopra sobre ele o Espírito Santo, e para Lucas, 50 dias depois, na festa de Pentecostes.
O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Ali, na iminência da paixão, morte e ressurreição do Senhor, o Senhor, no seu ministério apostólico, ele anuncia, ele fala que enviará, né, outro defensor, e junto do Pai ele nos envia. Então, ele sofre, morre, ressuscita, apresenta-se aos seus de então, ascende ao céu e do Pai nos envia o Espírito Santo. E com esse envio revela, então, em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. Muito importante salientar isso, que eu acabei de falar, não. O que eu disse no encontro passado, que a doutrina, a compreensão da fé, ela é uma elaboração que vai chegando aos poucos. Então, a gente tem que ter cautela, entender que tudo enquanto vai sendo gradativamente apresentado. A Bíblia não está nesse sentido, como eu falei aqui agora, a Bíblia não nasce assim, né? Ela vai sendo compilada, ela vai sendo agregada até que, de fato, tenhamos na Idade Moderna a impressão e depois as traduções para outros idiomas, etc. E tal. Vou pedir ao Fabrício que pegue ali os 3 primeiros livros da coleção da Patrística, aliás, os 4 primeiros livros, por favor, justamente para é uma coleção da Paulus, coleção essa que traz escritos que ficaram preservados ao longo da história, e esses escritos vão justamente falando, mostrando como a fé, a doutrina católica, a doutrina da Igreja do Senhor vai sendo elaborada pouco a pouco, né? Então, é bom lembrar que a nossa fé católica, ela traz como elemento a compreensão, o tripé, né, sobre 3 bases: a Escritura, sempre, obviamente, os 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento, é o elemento básico da nossa fé. A doutrina da Igreja também traz consigo a tradição, tudo aquilo que foi sendo construído ao longo do tempo, e o magistério, ou seja, os pastores da Igreja, o Papa, que é o Bispo de Roma, em comunhão com os bispos do mundo todo, em comunhão com o Bispo de Roma, que é o Papa. E aqui, só para a gente ter uma ideia, os padres apostólicos são aqueles padres que tiveram contatos, ou conheceram, ou foram muito próximos aos apóstolos de então, né? Nós temos Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, Carta de Barnabé, Pápias e Didaqué, que é esse aqui que foi redescoberto depois. Então, esses textos mostram justamente como, com essas cartas, esses estudos, como a fé foi sendo gradativamente elaborada. E aí temos um tempo que são os padres apostólicos. Isso aqui é a riqueza da Igreja. A nossa Igreja, una, santa, católica, apostólica, com sede em Roma e espalhada em todo o mundo, essa é a riqueza dela. É da Igreja do Senhor. A igreja que estava nas catacumbas, a igreja que emerge delas, é oficializada, sai pelos 4 cantos do império, depois se estabelece a dissociação entre o que é imperador e o que é papa. Tudo isso é um crescendo, a gente não pode perder de vista isso. É um progresso, a doutrina vai progressivamente sendo conhecida. Não é que os padres, os bispos, os religiosos foram ensinando coisas novas. Não. Não se pode ensinar coisas novas. Se pode fazer compreender coisas que até então não tinham sido entendidas, mas que já tinham sido reveladas em Nosso Senhor. E aí vem a missão do Espírito Santo de Deus, que vai sustentando a igreja, que vai ajudando com que a doutrina da igreja, os seus elementos, estejam muito claros, muito explícitos, e por isso que nós possamos vivê-la.
Depois temos da era dos padres apostólicos, isso aqui são os 5 primeiros séculos da igreja. Depois temos os padres apologistas, aqueles que defendem, fazem apologia à igreja, que vão construir mesmo assim a estrutura teológica da igreja. Temos aqui a Carta de Agneto, Aristides de Atenas. Falando sobre a Carta de Agneto, temos aqui um padre amigo nosso, o padre Jeová. Ele está fazendo patrística lá em Roma, e ele está estudando os padres. Temos Taciano Sírio, temos Atenagro de Atenas, Teófilo de Antioquia e Hérmias, o filósofo. Depois nós temos ainda no campo da apologia o Justino de Roma, que é outro grande escritor, né, e que vai desenvolvendo vários temas, a castidade cristã, o homem racional livre. Gente, nós estamos falando do século III, gente, e lá já tínhamos temas como a razão, como a liberdade do ser humano, como a castidade cristã. Nós estamos falando aqui é incrível isso, de situações aqui do século 100, primeiro século. Então, temas importantíssimos que a gente não se deve castigar, não se deve castigar o nome, não somos ateus, não castigueis nossos acusadores, a obra dos demônios, vaidade da idolatria, não queremos mentir. Olha só, gente, nosso reino não é deste mundo. Homens novos pela fé em Cristo, profissão da fé cristã, a doutrina de Cristo, a imortalidade da alma no primeiro século. Olha só, isso que pertence à nossa igreja. Eu sei que, padre, é tanta coisa para estudar, é verdade, mas só o fato de sabermos a riqueza da igreja e perceber que tudo isso está compilado aqui nesse catecismo, e no catecismo está muito claramente a escritura, a tradição, a fala do magistério. Só em sabermos que a nossa igreja conta com o nosso crer pessoal, mas nos leva a um crer comunitário. Isso é lindo! É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E temos também outro grande, que inclusive alguns chamam de o pai da teologia, né? Irineu de Lyon, ou de Lyon, na França. O sinal da Virgem. Olha só os temas, gente. A economia divina, a magnanimidade do desígnio, ou seja, a grandeza do desenho de Deus em nos salvar. Efeitos da paixão. Eu fico pensando, o Salvador é Jesus. Eu fico pensando, que coisa linda. Outras seitas menores. Já enfrentava seitas menores. É incrível, incrível. Pena não, Deus sabe de tudo, né? Graças a Deus, antes de nós vieram muitos, e depois de mim certamente virão outros tantos, a nos ajudar a conhecer cada vez mais a vida da igreja, a sua doutrina, a beleza. Eu sou encantado com a igreja, eu sou encantado. Eu sou encantado com a igreja do Senhor. É muita coisa bonita, é muita... Eu sou até suspeito de falar, porque... Enfim, tudo isso para dizer que o Espírito de Deus tem a missão, e essa sua missão é justamente de fazer com que ele nos ensine e nos ajude a compreender mais. Pois bem, depois desse breve intervalo, digamos assim, nós então voltamos dizendo que a fé apostólica do tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico, em 381, no quarto século. Cremos no Espírito Santo, que é o Senhor que dá vida, ele procede do Pai, como já falamos. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. Isso aqui é doutrina de fé, viu? É o 11º Concílio de Toledo. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa com o Pai e o Filho
ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Por que que isso aqui está sendo tão enfatizado? É porque existe, sobretudo no mundo ortodoxo, a crença de que o Espírito Santo de Deus só vem do Pai e não do Filho. Mas a igreja, desde o século IV, né, desde Constantinopla, diz que não, que o Espírito Santo de Deus é filioque, ou seja, ele procede do Pai e do Filho. Existem até algumas falas poéticas, né? O Pai, o amante, o Filho, o amado, ambos se amando, nos oferece o amor, que é o Espírito Santo. Isso para nos fazer entender que essas realidades, essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, se comunicam, vivem a comunhão, que é modelo para a nossa comunhão, mas são igualmente um só Deus. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho, filioque, que eu acabei de falar. O Concílio de Florença, no século XV, em 1438, explicita: o Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho e procede eternamente de ambos, como de um só princípio e por uma única expiração. Uma vez que tudo o que é do Pai, o Pai mesmo deu a seu Filho único ao gerá-lo, excetuado o seu ser de Pai, que é próprio da pessoa de Pai. O ser de Filho é próprio da pessoa de Filho, e o ser de Espírito Santo é próprio da pessoa do Espírito Santo. Essa própria procedência do Espírito Santo, a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Concílio de Florença, Decretum Progressis. A afirmação do filioque não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla. No entanto, com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já o havia confessado dogmaticamente em 447. Então, tem um documento, né? Quam laudabiliter, de São Leão Magno. É uma carta, né? Do São Leão Magno, dizendo que já o Papa São Leão, né, já falava sobre isso. Antes que Roma conhecesse e recebesse, em 451, no Concílio de Calcedônia, o símbolo de 381. O uso dessa forma no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina, entre os séculos 8 e 11. Todavia, a introdução pela liturgia latina do filioque no símbolo niceno constantinopolitano constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas, criando ali o primeiro grande cisma em 1054, quando a igreja do Ocidente, com sede em Roma, vai ser compreendida como a igreja latina, pelos idiomas latinos, né, originários do latim, como Roma, depois italiano, depois o próprio português, o francês, a igreja latina, e a igreja do Oriente, sendo de maior proeminência a igreja de Constantinopla, hoje Istambul. Houve esse cisma, essa separação, essa ruptura, porque os da igreja do Oriente não entendiam que o Espírito Santo procedia igualmente do Pai e do Filho, mas somente do Pai. Logicamente, isso aqui é um ponto discórdia, que são corações separados, né? Divididos. Que é um dos pontos, mas também há muitas razões políticas, já que Roma é a sede do Império e Constantinopla começa a crescer. E, obviamente, há brigas e há disputas de poder e há, com certeza, aí, muita falta de comunicação. A tradição oriental põe em relevo, antes de tudo, a origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar que o Espírito procede do Pai, João 15, 26, ela afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho.
274, exatamente. A tradição ocidental põe em relevo primeiro a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho. Ela o afirma de forma legítima e racional, vai dizer o Concílio de Florença. Pois a ordem eterna das pessoas divinas em sua comunhão consubstancial implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, vai dizer o Concílio de Florença no outro momento, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Essa legítima complementaridade, se não for radicalizada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. Tem uma amiga minha paroquiana, Tânia Napoli, ela falou: padre, é muita coisa confusa. De fato, assim, uma primeira leitura, nós ficamos assim meio que... São muitas informações, né? E exige de nós não só a leitura, acompanhando os números que eu já falei, né? Como também outras... Porque o catecismo ele é uma compilação, uma reunião de vários textos para melhor favorecer o conhecimento da doutrina. Só que aí você tem que, de vez em quando não, sempre, eu tenho que ir à escritura, você tem que ir a outros textos ao longo da história, você tem que ver o que o magistério da igreja diz, o que depois as normativas da igreja vai dizendo. Então, e aí realmente pesa, mas não é de algo impossível não, tá bom? E havendo qualquer dúvida, você pode estar mandando aí pra gente, aí no chat, tudo, fazendo comentário, a gente vai tentando, nos programas seguintes, tentar responder e, enfim, tentando ser o mais simples possível. Nem sempre a gente consegue, perdoe-me, viu, Tânia? nem sempre a gente consegue, mas o importante, quero enfatizar isso, é perceber a beleza da igreja. A beleza da igreja. A riqueza acumulada nesses 2000 anos. A riqueza recebida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A riqueza que os apóstolos absorvem e transmitem. E que os pastores e os fiéis vão levando à frente. Muito bem. A Santíssima Trindade na doutrina da fé. Nós vamos... esse nosso programa vai ser um pouco menor, mas com muita densidade. Justamente por isso, porque é muita coisa, né? São elementos muito... não são tão fáceis de explicar assim em pouco tempo. A Santíssima Trindade na doutrina da fé, número 249 do nosso catecismo. Lembrando sempre, Fabrício, me ajude aí, eu não estou falando de página, né? Estou falando desses numerozinhos que estão aqui, que são iguais em todas as edições. As páginas são diferentes, de uma edição para outra. Essa edição aqui maior acaba sendo uma página. Se você compra um catecismo de edição menor, com letras menores, então já vai alterando as páginas. Agora, essa numeração não, é a mesma, tá bom? Ok? Vamos lá? Então, nós estamos aqui no número 249, a formação do dogma trinitário. Antes de falar sobre dogma, o que é dogma? Tem verdades que estão explícitas, que não precisa de intervenções para dizer o que é verdade e o que não é verdade. Só que em alguns casos, sobre os elementos, sobre os artigos da fé, em alguns casos surgiram tanta complicações, surgiram tantas dúvidas, surgiram tantos partidos que faz necessário avaliar tudo isso e dizer de modo oficial o que é que a igreja crê. Então, para não ter complicação sobre a compreensão sobre a Trindade, a igreja ela formula um dogma. É nisso
que ela acredita. E a nós devemos acatar de bom grado e de coração aberto aquilo que é verdade da fé que deve ser aceita. Eu falei de bom grado, de coração aberto, porque essa história de que eu sou católico, mas aceito isso, e não aceito isso, não. Você vai para outro canto, então. Menos para a Igreja Católica. Porque esse não é o princípio da fé. O que é doutrina tem que ser aceito. O que é talvez uma prática regional, o que é talvez uma prática devocional. Por exemplo, é doutrina da fé que Maria Santíssima foi virgem antes, durante e depois do parto. Ponto. Isso não pode. É dogma da fé. Temos que acolher, temos que crer, temos que abraçar. Eu não creio na aparição de Nossa Senhora em tal lugar. Pronto. Isso não é elemento essencial da fé. Pode cooperar para compreender a doutrina? Pode. Pode me ajudar em minha devoção? Pode. Pode me ajudar a ver algum traço que eu ainda não tinha percebido na doutrina da igreja? Pode. Mas, quanto às aparições chamadas particulares, elas não são elementos essenciais da fé. Maria é essencial na fé. Eu creio em Jesus, como Senhor e Salvador, mas não acho que Nossa Senhora não tem nenhum valor, não. Aí você está sendo outra coisa, menos católico. Não compreender o valor de Maria no plano da salvação, você foge, você sai do campo próprio da doutrina da igreja. Então, dogma é quando tem alguma situação de confusão e a igreja precisa esclarecer isso. Então, ela formula o dogma e é que deve ser aceito por todos aqueles e aquelas que nos dizemos católicos. E não tem meio dogma, não. O dogma é dogma. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da igreja, principalmente por meio do batismo. Lembra que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ela encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da igreja. Tais formulações já se encontram nos escritos apostólicos, tanto aqueles que estão presentes no Novo Testamento, como as cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Judas, como também aqueles textos apostólicos que não foram incorporados como sagrados, que não estão na Bíblia, né? No Novo Testamento, no caso. Tais formulações já se encontram nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação, retomada na liturgia que é usada, né? Retomada na liturgia eucarística. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios. Isso aqui é quando inicia a missa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, inclusive na liturgia nada é por acaso. A liturgia não é um espaço de invencionice. A liturgia é um acúmulo de riquezas que cercam a maior de todas as riquezas, que é o sacrifício redentor do Senhor. No decurso, né, no correr dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária. Aquilo que eu falei. Está aqui. Só que ninguém entendeu de uma hora para outra. Isso foi sendo construído com a assistência do Espírito Santo. E ela fez isso, né? Ela começa a querer explicitar sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-las de erros que a estavam deformando. Fantástico! Fantástico! Quando a igreja, então, estabelece, se desdobra em refletir tal, e explicita a sua fé, ela está fazendo isso como um auxílio, obviamente, sustentado pelo Espírito de Deus, para que nós compreendamos melhor a fé. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos juntos, auxiliados pelo Espírito de Deus,
contando sempre com a graça divina e com o nosso esforço de ler, de gravar, de etc e tal, para compreender melhor a fé e para defender de erros que a estavam deformando e como pode deformar hoje também. Lembremos desse documento, nós vamos ver muito esse documento conosco, porque no pêndulo da história, vez ou outra, nós temos pessoas que se apresentam de bom grado, se apresentam muito sinceramente, mas no fundo estão sendo usados pelo mal para dividir, para espalhar cisânia, para gerar contendas e, sobretudo, infelizmente, no coração de muitos fiéis, causar a incompreensão, causar a decepção e a tristeza no tocante à nossa fé. E isso foi obra, né, essa compreensão da fé e essa defesa dos erros foi obra dos concílios antigos, sobretudo ali os 6, 7 primeiros concílios. Não é que os outros concílios não tenham ajudado, também, mas esses primeiros, foram 21 ao todos, até chegar ao Concílio Vaticano II, esses foram sendo, como é que eu posso dizer, esses 6 primeiros, eles ajudaram na elaboração do que depois nós fomos vivendo. Mas olha que interessante, o Concílio Vaticano II, ele foi muito importante para compreendermos o valor do papel do Papa e, em especial, o valor dos bispos. Sabia disso? Não é que antes nós não soubéssemos o valor do Papa ou do valor dos bispos. Sabíamos, temos muitos documentos, mas precisava de uma coisa mais explícita. Aquilo que tentou fazer o Vaticano I, mas foi interrompido com a guerra da Prússia, com o Vaticano II, nós conseguimos dar essa continuidade. E aí, por isso que, em matéria de doutrina, aquilo que é próprio da fé, um conselho não pode desfazer o que o outro disse. Então, há uma coerência histórica, uma coerência doutrinal. Por que eu dou essa ênfase? Porque o rito celebrativo da Eucaristia, ele não é o rito, não estou dizendo as palavras, não estou dizendo a teologia sobre a Eucaristia. O rito, ele diversifica ao longo da história. Temos o ambrosiano, temos o copto, temos uma infinidade de ritos. São estruturas celebrativas que podem sofrer mudanças desde que sejam necessárias e desde que sejam balizadas pela Igreja. Mas para dizer que é possível. Agora, a doutrina da Eucaristia, sobre a Eucaristia, da transubstanciação, isso não. Isso persiste, é perene, é eterno. Isso ultrapassa os 2000 anos da Igreja. E esse, então, foi obra dos concílios antigos, compreender a fé e defender a fé de erros que a estavam deformando. E nesses concílios, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiados pelo senso da fé do povo cristão. Muito importante. Muita coisa surge a partir do que os padres foram construindo, mas muitas coisas chegam ao concílio a partir do povo. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição está muito, muito, muito forte no coração popular, que a Igreja então leva para a avaliação e percebeu-se que sim, em virtude dos méritos de Cristo, Maria Santíssima foi imune do pecado original, para que em sua plena liberdade pudesse ela dizer sim ou não ao Pai. E graças a Deus que ela disse sim. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma terminologia própria, recorrendo a noções de origem filosófica. Olha aí a razão ajudando na compreensão da fé. Por exemplo, substância, pessoa, hipóstase, relação. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu sentido novo, inaudito a esses termos, chamados a significar, a partir daí, também um mistério inefável, que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano, vai dizer Paulo VI, na solene profissão de fé. Isso aqui é importante. Não é que a Igreja, para acolher essa fé, dependa
da razão ou dos elementos científicos ou filosóficos. Não. Esse dom já não é dado, quem nos deu foi Deus. Isso já é dado por Deus. Não precisa de nenhuma intervenção humana, racional. Agora, para transmissão, aí a igreja, na sua autoridade, buscando nos mecanismos próprios para melhor compreensão, se utiliza desses elementos linguísticos, racionais, filosóficos, científicos. Ok? Esses elementos da doutrina, eles não são dados, eles não chegam a nós pela ação da razão ou de estruturas da língua, né, do idioma e da ciência. Não. Aqui é Deus quem nos dá. A Escritura. Mas para fazer compreender aos humanos, precisamos de linguagem humana. E essa linguagem humana, ela é revestida de elementos que a linguagem humana encontrou no campo das ciências e então se utiliza delas. A igreja utiliza o termo substância, às vezes também traduzido por essência ou por natureza, substância, essência ou natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa ou hipóstase para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. O termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. O Pai não existe sozinho, o Filho não existe sozinho, o Espírito Santo não existe sozinho. Eles existem numa relação de amor, por isso que eles são um modelo de comunhão. Três pessoas distintas, de igual natureza, mas que se relacionam e são referência um para o outro, e é para nós modelo de vida comunitária. Dogma da Santíssima Trindade. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial, que tem a mesma substância. Isso está no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553. Então, ali já no 6º século da era cristã. Olha aí, ó. Passaram 600 anos e buscando uma melhor compreensão sobre este mistério da relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é uma coisa assim, desculpa a expressão, pabum, né? Isso vai sendo construído. Hoje não temos mais um elemento novo, até então não temos, já está tudo explicitado e presente. O que nós temos hoje sempre um adornamento para que cada vez mais essa riqueza seja melhor compreendida pelos fiéis. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho, o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isso é um só Deus por natureza, diz o 11º Concílio de Toledo. O Pai não é um Deus pela metade. O Pai não é um Deus, não é um terço de Deus. O Filho não é um segundo terço de Deus. O Espírito Santo não é um terceiro, não. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus. Um só Deus em três pessoas com a mesma natureza de Deus, que se relacionam um com o outro e que se revela na história da salvação. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Vai nos dizer Damaso, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho.
também está no 10º Concílio de Toledo. Ao que indica, né, o Concílio de Toledo, no ano de 675, foi um concílio muito para gerar esse dogma da Santíssima Trindade, compreender a fé sobre a Trindade e eliminar qualquer tipo de deformação. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede dos dois, diz o 4º Concílio de Latrão, já no ano de 1215. Olha só, então 13 séculos. Olha que interessante, 13 séculos depois é que se estabelece essa verdade, né? É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Por não dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem uma às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai e o Espírito Santo aos dois. Quando se fala dessas três pessoas, considerando as relações, se crê, todavia, em uma só natureza ou substância. Quando a gente fala as pessoas divinas são relativas umas às outras, não é que seja um conhecimento relativo, mais ou menos, não. É relativo nesse sentido de relacionamento. Só podemos entender o Pai à medida que acolhemos o Filho. Só entendemos o Filho na sua relação com o Pai. Nós só entenderemos o Espírito Santo quando percebemos a comunhão e relação entre o Pai e o Filho, do qual procede o Espírito Santo de Deus. Vai dizer o Concílio de Florença em 1442. Por causa dessa unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo, o Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo, o Espírito Santo todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho, diz o mesmo concílio de 1442. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, denominado também o teólogo, confia o seguinte resumo da fé. E justamente, eu vou aqui terminar com ele, São Gregório Nazianzeno, justamente para a gente compreender a beleza dessa oração. E com essa oração, a gente termina o programa de hoje, um pouquinho menor, mas de igual forma importante. Nos veremos no próximo, se Deus quiser, viu? Vamos então, número 256 do nosso catecismo. Eu vou até tentar depois ver se o Fabrício consegue, neste momento da leitura, colocar um fundozinho musical, só para poder te ver a beleza deste texto aqui. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu a dou a vós como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três, e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos,
Cada um considerando em si mesmo é Deus por inteiro. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a pensar na unidade, sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido à unidade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido à unidade. Que Deus te abençoe. Obrigado por sua participação. Que sejamos felizes, sobretudo vendo a beleza da nossa igreja. Sim, a sua, a minha, a nossa, a igreja do Senhor. Ser constante, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Até breve, se Deus quiser.